Bem-vindo aqui neste canal Allied Trading. Então, esse canal Allied Trading é um canal de YouTube que tem por objetivo de formar pessoas e de partilhar aqui as informações sobre o trading e principalmente trading forex. Se vocês são novos nesse canal, eu vos convido a subscrever aqui e deixar também um like e partilhar este vídeo com os seus amigos. Então, aqui, depois de ler aqui o disclaimer, vamos diretamente aos temas de hoje, ao assunto de hoje. Então, hoje a gente vai ver junto o que se trata de análise técnica. Na análise técnica, como é que se trata a análise técnica, o que é a análise técnica, a gente vai ver também a diferença, tendências do mercado, como identificar a tendência alta, como identificar a tendência baixa também, porque o objetivo de um trader é de comprar ou de vender. A gente compra quando está baixo e vende quando está em cima, ou então a gente vende quando está em cima para comprar quando está embaixo. Então, como é que a gente vai poder determinar aqui a tendência do mercado para poder comprar ou vender? Então, como identificar também a tendência da consolidação, porque a gente sabe que às vezes o mercado não vai em cima nem embaixo, mas fica aí consolidando sempre no mesmo nível. Então, a gente vai ver também o suporte e resistência e a gente vai ver como desenhar corretamente suporte e resistência e tudo isso a gente vai ver também com as práticas a seguir para ter um suporte e resistências válidos. Então, para no final a gente ver junto em prática como fazer isso em TradingView, vocês vão ver diretamente, eu vou vos mostrar como os operadores utilizam. Então aqui nós temos a análise técnica. O que é a análise técnica? A análise técnica consiste em usar o gráfico para procurar a tendência atual do mercado e posicionar-se a favor dessa tendência. Quer dizer que quando nós queremos comprar o dólar, quer dizer, então eu compro o dólar quando o dólar estiver num preço mais barato e eu vendo este dólar quando ele estiver mais caro, para mim poder ter um lucro. Então, como é que eu posso saber que o dólar está baixo ou o dólar está alto? Então, isso, a análise técnica que vai nos ajudar a determinar a tendência atual do mercado. Então, existem três tipos de tendência. Então, nós temos aqui a tendência alta, nós temos a tendência baixa e a tendência de consolidação. A tendência de consolidação é faixa de negociação também, então um nível onde o mercado evolui sem indo em cima nem embaixo, como a gente vai ver no exemplo. Então, aqui a tendência alta. Quando falamos de tendência alta, o que é a tendência alta e como é que podemos determinar aqui a tendência alta? Então, a tendência alta do mercado é designada por um mercado com máxima cada vez mais alta e mínima cada vez mais alta. O que quer dizer máxima e mínima cada vez mais alta? A gente vai ver num exemplo. Estas alta e mínima são identificadas com a ajuda de uma linha de tendência. A linha de tendência que é um suporte ou resistência que conecta as mínimas e também outras fontes que confirmam a tendência atual. Quais são essas outras fontes? Nós temos o suporte, a resistência, indicadores, osciladores, então o volume. Nós temos aqui tantas ferramentas, tantos úteis que são aqui disponíveis para vir aqui confirmar a tendência. Então, no exemplo daqui, nós vemos aqui uma tendência alta. Então, nós vemos aqui a tendência alta com os pontos, aqui a tendência alta com impulsão e correção. Então, a tendência alta é quando o mercado está indo em cima, cada vez mais em cima. Esta tendência, como nós falamos, é designada por mercado com máxima cada vez mais altas. Onde estão as máximas aqui? Então, as máximas são aqui este ponto, né? Este ponto que estão aqui, e as mínimas são os pontos que estão aqui embaixo. Quer dizer que o mercado, quando ele sobe, ele desce e ele sobe, ele desce e ele sobe. Então, vimos aqui que o mercado está em alta. Por quê? Porque temos aqui a máxima. Os pontos altos estão cada vez mais altos. Este ponto alto é mais alto que este ponto alto. Este ponto alto também que é aqui é mais alto que este ponto alto. Então, isto aqui é a primeira etapa para poder determinar aqui a tendência do mercado. A segunda etapa aqui consiste em ver aqui os pontos mínimos, os pontos baixos. Então, este ponto baixo é mais alto que este ponto baixo. E aqui o mercado vai fazer mais um outro ponto baixo que será mais alto que este ponto baixo. Então, mais alto
temos e mais baixo temos, que são de alto mais alto. Então isto aqui faz determinar o mercado, sendo um mercado alto, de uma tendência alta. Então, aqui o mercado de tendência alta, ele é constituído por duas coisas importantes: a impulsão e correção. A impulsão é o que? Vindo que nós estamos num mercado alto, o movimento alto do mercado alto aqui, o movimento de alto aqui é a impulsão, porque ele puxa aqui o mercado a subir em cima. Então isso aqui chama uma impulsão. A impulsão está aqui. Então, no mercado alto, vemos também baixas, como aqui podemos ver em vermelho. No mercado alto, as baixas que são situadas no mercado baixo, chama-se de correção. Chama-se de correção. Então, o mercado aqui vai fazer uma impulsão e vai aqui corrigir. Corrigir o quê? Vai corrigir esta impulsão. Depois vai fazer mais uma impulsão e depois vai corrigir. Então, o mercado alto é constituído por impulsão e correção, e também é um mercado que é determinado graças ao ponto alto e baixo, que são cada vez mais altos. A tendência baixa, uma diferença entre a tendência alta e a tendência baixa é o contrário. Então, a tendência baixa é referida como um mercado com mínimo cada vez mais baixo e máximo cada vez mais baixo, contrariamente ao mercado de tendência alta, identificado com a ajuda de uma linha de tendência que conecta entre os dois máximos, entre os máximos e os mínimos. Também e há outras fontes de confirmação. A tendência de baixa, por exemplo, um suporte, resistência, indicador, oscilador, volumes e outros. Então, uma tendência de baixa é composta de impulsos, impulsão e correção de alta. Ok, então aqui nós temos aqui pontos altos numa tendência de baixa. A tendência de baixa é quando o mercado vai evoluindo cada vez mais baixo. Nós aqui temos o ponto alto que estão aqui. Então, este ponto alto que está aqui é mais baixo do que este ponto alto que está aqui. Por isso falamos que é referida com o mercado com mínimos cada vez mais baixos e máximo cada vez mais baixo. Então, os máximos estão aqui em cima e os mínimos estão aqui embaixo. Então, os máximos aqui são cada vez mais baixos. Por quê? Porque este aqui é um máximo, é um ponto alto, é mais baixo do que este ponto alto que está aqui. E o mercado vem aqui vai fazer mais um ponto alto, que vai ser mais baixo que esse ponto aqui. Nós também temos aqui o ponto baixo, os mínimos, que são cada vez mais baixo. Então quer dizer que esse ponto baixo é mais baixo deste ponto que está aqui presente. Então o mercado aqui vai fazer mais um ponto baixo que está aqui, e ele será também um ponto baixo, mais baixo que este daqui. E a impulsão, a tendência baixa, ela também é composta de duas coisas que são importantes. Aqui na tendência de baixa, a impulsão se faz de baixo, indo em baixo, em direção baixa. Então, o impulso que estamos aqui, a impulsão aqui, ela é baixa e a correção ela fica alta. Então, aqui corrigimos aqui esta impulsão que está aqui presente. Então, temos impulsão, correção, impulsão, fazendo de baixo, mas cada vez mais baixo, e de altas também cada vez mais altos. E não, nós falamos também que temos a tendência de consolidação. A tendência de consolidação é uma tendência que não é a tendência de baixa, que também não é a tendência de alta. Então, uma tendência de consolidação é referida com um mercado com mínimo e máximo que se movem, que evoluem no mesmo nível. Então, identificando estes mínimos e máximos são identificados por meio de uma linha que conecta os máximos e os mínimos. E também outras fontes que confirmam a tendência, como suporte, resistência, indicador. Sempre quando falamos de outras fontes, falamos aqui da confirmação, porque o trader vai ter que sempre procurar confirmações. Ele não vai só ver que o mercado está alto, vir comprar, não. Tem várias confirmações que devem ser válidas, também várias condições que devem ser respeitadas antes de entrar em posição.
Aqui nós temos aqui o exemplo do mercado aqui de consolidação. É um mercado que não vai em cima nem embaixo. Este tipo de mercado aqui é muito perigoso a gente operacionar, porque a gente não sabe que se no final vai em cima ou ir embaixo. Então, para alguém que começa em trading, ele só vai se focalizar, então ele só vai se dirigir em trading em um mercado com tendência determinada. Aqui nós temos o suporte. O que é um suporte? O suporte é a linha usada para desenhar e conectar entre os pontos baixos de um mercado, d'accord? Que o mercado tropeçou em várias ocasiões. Isso reflete o interesse dos traders, dos operacionais, então em trading, em comprar nesses níveis, que sustenta o preço para cima e não desafia a tendência, pois os traders são sempre prontos para comprar. Então, exceto no caso de uma reversão de tendência. Vemos aqui um suporte. O suporte aqui, como diz o seu nome, ele vai suportar aqui, vai apoiar a tendência aqui, que ela seja alta ou que ela seja também, como eu posso dizer, em consolidação. Então, aqui o suporte vai suportar, vai apoiar aqui a tendência. O preço que está aqui evoluindo vai sempre vir aqui tropeçar, bater contra esta linha que está aqui em preto, esta linha aqui que está aqui em preto, então é o suporte. Ele vai vir aqui bater cada vez mais aqui neste suporte. O que é que se passa quando a gente aqui bate aqui o preço, o valor aqui bate nesta linha? Encontra-se que temos operadores aqui que são interessados nestes níveis interessantes. Então, o que é que eles vão fazer? Cada vez que o preço vai vir aqui, eles vão comprar, e muitos são os compradores que vai fazer que o preço sobe mais. Então, a correção vai vir aqui também, e muitos são os operadores que o preço vai fazer subir mais. Então, esse é no caso de uma reversão de tendência. No caso de uma reversão de tendência, a gente vai ver que o preço vai partir aqui. Não vai vir tropeçar, mas vai vir partir embaixo esta linha. A partir deste momento, então, nós saberemos que aqui esta tendência de alta já está comprometida e temos uma outra tendência que pode se meter aqui em lugar, talvez aqui a tendência de baixa. Nós também temos aqui um suporte que está aqui alinhado nesta tendência de consolidação. O suporte ele vai sempre apoiar o preço. Cada vez que o preço vem, bate, ele sobe, bate, ele sobe. Por quê? Porque os operacionais eles têm aqui a informação de que este nível, porque este nível aqui ele vai corresponder a um preço. Este nível aqui ele vai corresponder a um preço, e este preço é um preço muito interessante para os operadores. Então, por isso, cada vez que o preço aqui vai vir neste nível, eles vão comprar, porque eles sabem que é interessante. Então, eles vão comprar e isso vai fazer que o preço sobe. Então, o que é a resistência? Donc, a resistência é uma linha usada para traçar e conectar entre os pontos altos de um mercado. A resistência aqui é uma linha usada para traçar e conectar entre os pontos altos em um mercado. Esses pontos altos são os níveis onde o mercado tropeçou várias vezes. Isso reflete o interesse dos traders em vender este nível, o que faz com que o mercado registre e se impede de subir. Neste caso, os vendedores são superiores aos compradores e a tendência permanece baixa, exceto no caso de uma reversão alta. Então, aqui quando falamos de resistência, a resistência sempre fica em cima e ele vai resistir o preço a não subir. Por quê? Porque nós temos aqui uma linha que impede o preço de subir. Então, esta linha aqui ela é traçada em função das zonas em que os operadores vão encontrar, e os operadores vão ver como uma zona interessante em vender. Então, o preço aqui vai descer e a correção vai vir aqui. Eles vão ver que o preço aqui vem a este nível aqui, que corresponde a um preço. Eles vão vender porque sabem que é um nível interessante, vão vender e o preço vai descer. Então, haverá alguns compradores, mas como vemos aqui, os vendedores são superiores aos compradores, por isso que o preço vai sempre vir embaixo e vir aqui nesta resistência. Às vezes a gente pode ver aqui também
não ao tropeçamento da resistência, mas vamos ver o preço partir aqui a resistência para ir em cima. Isso quer dizer que a tendência de baixa já está comprometida e nós temos uma nova tendência que está sendo aqui, como é que eu posso dizer, em lugar da tendência baixa, uma tendência alta. Nós temos aqui também a resistência que é traçada, é alinhada aqui numa tendência de consolidação, que faz com que a cada vez que o preço vem neste nível, que corresponde a um valor, os operadores eles vendem, porque sabem que é um preço muito interessante e que o valor deve ser vendido, por isso nós temos mais vendedores que os compradores e isso faz que o preço venha aqui cada vez mais descendo. Então, aqui estão as 3 regras básicas para ter um suporte e resistência válida. O suporte e resistência são linhas que a gente utiliza. E estas linhas a gente não vai utilizar de qualquer maneira, não tem regras que temos que respeitar. Então, primeiramente, um mínimo de 2 impactos para serem válidos. Quer dizer o quê? O suporte deve ter um mínimo de 2 impactos para que ele seja aqui respeitado. Um suporte com um só impacto não é um suporte que devemos considerar. A partir do momento onde nós temos 2 impactos, lá a gente pode se focalizar no terceiro impacto para poder meter aqui uma zona de entrada em compra, se for um suporte, ou em venda, se for uma resistência. Segunda a regra a respeitar aqui é uma inclinação de mínima 45 graus. Isso porque quando nós vemos o preço agir brutalmente, o preço sobe. Então devemos ter uma mínima de 45 graus para poder ter um preço que evolui normalmente e não brutalmente, porque quando o preço ele evolui brutalmente, subindo, ele pode também evoluir brutalmente descendo. Da mesma maneira que ele pode evoluir brutalmente descendo, ele pode também evoluir brutalmente subindo, fazendo a correção. Então aqui devemos ter uma inclinação aqui de mínimo 45 graus para que o suporte ou a resistência seja válido. Terceiro, o número de falsos impactos, então de falsos rompimentos, de falsos rompimentos, ou então de falsos, como é que eu posso dizer aqui, partida da linha de suporte ou de resistência. Então, em momento onde nós vemos os operadores não respeitar aqui o tropeçamento, mas eles sempre partirem esta resistência ou esta linha de suporte, isto mostra que os operadores já não estão mais interessados a este preço e tem um outro preço onde eles estão mais interessados. Então o trader deve estar presente, ele deve estar, como é que eu posso dizer, preste a entrar em posição com os operadores. Por exemplo, aqui a primeira regra, mínimo 2 impactos. Vemos aqui um exemplo. Aqui nós temos o primeiro impacto, nós temos aqui o segundo impacto no suporte da cá. Então, assim, na resistência, a gente tem o primeiro impacto, o segundo impacto. O que a gente deve fazer? O trader pode começar a considerar o suporte ou resistência após o segundo impacto. Então, aqui o primeiro, o segundo. Então, a gente vai esperar que nós tenhamos aqui terceiro impacto e a gente vai operar a partir deste terceiro impacto no suporte e também na resistência. Mas sempre espere mais confirmações e outras fontes antes de se posicionar. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu não vou só esperar aqui, sendo que o mínimo entre 2 impactos, diretamente quando eu ter um terceiro impacto vou me posicionar. Não, mesmo se eu ter um terceiro impacto, vou esperar mais outras confirmações, sendo um indicador ou outras coisas que vão aqui me dar um nível de entrada confirmada. Nós temos aqui a segunda regra, que é a inclinação de pelo menos 45 graus. Nós vemos aqui um exemplo. Aqui a tendência, a evolução desse ativo aqui está. Temos aqui um útil, né? Como é que eu posso dizer, nas plataformas que nos permitem de calcular a inclinação. Nós temos aqui a inclinação também com como é que eu posso dizer, a resistência. Então, isto aqui não devemos ter, por exemplo, 55 graus, não devemos ter, por quê? Porque está muito inclinado em cima.
Quanto mais é inclinado em cima e que o preço evolui em cima, mais chance tem que o preço vai também evoluir em baixo. Por quê? Porque ele subiu brutalmente, então ele vai corrigir também brutalmente. Também mesma coisa aqui para a resistência, não termos aqui mais de que 55. Se a gente tem mais de que 45 ou 55, então o preço pode vir também corrigir brutalmente. Então aqui a inclinação deve ser pelo menos de 50 a 45 graus para ser respeitada aqui a resistência e o suporte. Então a terceira regra fala sobre o número de falsos impactos. Por exemplo, nós temos aqui um primeiro impacto falso no rompimento. Não, partimos aqui essa linha, partimos também a segunda vez, partimos também uma terceira vez, partimos também uma quarta vez. Isso quer dizer que esta zona aqui, essa zona de valor deste preço, deste ativo aqui, os operadores não estão mais interessados nesta zona que está aqui. Tem uma outra zona onde eles estão mais interessados. O trader vai ter que procurar esta zona que estão sendo interessada pelos os operadores. Então aqui a gente tem a resistência também que foi rompida com falsos rompimentos. Então, o que a gente deve notar aqui é que o trader deve prestar atenção em um suporte ou resistência sendo quebrado várias vezes. Certamente o mercado sempre volta para testar estes níveis, mas é melhor não levá-los em consideração, exceto em longo prazo. Isso quer dizer que quando nós temos aqui vários rompimentos de uma linha, então devemos meter essa linha de lado, mas sempre guardando um olho, porque o tempo pode vir que os operadores vão começar a ter mais aqui interesse para este mesmo nível e o preço vir aqui mais uma vez bater nesta linha para poder subir em cima, ou aqui na resistência bater para poder descer embaixo. Donc, isto aqui foi um resumo sobre o que se trata hoje em análise técnica, baseando-se no suporte e na resistência, e agora a gente vai ver isto tudo em prática no TradingView diretamente para ver como é que vocês podem utilizar. Então a gente aqui está no TradingView, então, a gente vai vir aqui procurar um ativo aqui, a gente escolheu o dólar americano contra o euro. Então o que é que a gente vê? Análise técnico consiste aqui a determinar a tendência. Então a gente viu como é que a gente pode determinar a tendência. Então você pode já saber que aqui estamos numa tendência. Que tipo de tendência estamos aqui? Nós estamos aqui numa tendência baixa. Por que estamos aqui numa tendência baixa? Porque nós temos aqui alta, são aqui os pontos altos. Temos aqui um outro ponto alto, temos aqui também um outro ponto alto, aqui também temos um outro ponto alto. O que são este ponto alto? Este ponto alto, se a gente ver bem, estão cada vez mais baixo. Este ponto alto que estão aqui estão cada vez mais baixo. Nós não temos só o ponto alto, temos também o ponto baixo que estão aqui. Este ponto baixo está aqui, este ponto baixo está aqui. Então também temos este ponto baixo aqui e este aqui. Então isto tudo nos mostra que nós estamos numa tendência de baixa. Por quê? Porque temos ponto alto e ponto baixo aqui de cada vez mais baixo. Está bem, então dizemos que este ponto alto e ponto baixo podem ser reliados aqui, podem ser alinhados aqui com o suporte ou resistência. Neste caso aqui a gente está utilizando a resistência para poder aqui, como é que eu posso dizer, ligar aqui entre estes pontos. Às vezes o ligamento não é assim tão fácil, mas o importante é que a gente deve ter estas zonas aqui na cabeça. Então por exemplo, não sou obrigado a alinhar aqui porque o preço não evolui todas as vezes, como que eu posso dizer, alinhadamente, mas aqui a gente já tem uma noção de que, olha, então a gente tem aqui uma linha de resistência com um impacto aqui, o preço vem desceu, segundo impacto aqui, o preço vem desceu, evoluiu e veio fazer aqui um terceiro impacto e mesmo rompeu com essa linha. Então aqui a gente tem uma tendência de baixa, por quê? Porque a gente tem os pontos alto e ponto baixo cada vez mais, como que eu posso dizer, baixo. Segunda vez, o que é que a gente tem aqui? Aqui, se a gente ver bem, nós temos aqui uma tendência baixa também. Se você ver bem, nós temos aqui uma tendência baixa, mas depois dessa tendência baixa, a gente tem também aqui uma tendência alta.
Então, por que eu disse que aqui temos uma tendência alta? Vamos verificar aqui os pontos baixos. Temos aqui um ponto baixo, temos aqui um ponto baixo, temos aqui um ponto baixo, aqui também temos um ponto baixo e aqui também. O que que estes pontos baixos aqui nos dizem? Nós temos aqui ponto baixo cada vez mais alto e os pontos altos também que estão aqui estão cada vez mais altos. Está aqui com um mercado de tendência alta. Este mercado de tendência alta, a gente pode utilizar aqui uma resistência que está aqui, um suporte que está aqui, que vai ligar aqui entre este ponto baixo. Então, a gente vê aqui que o mercado veio neste nível, bateu, veio também, subiu, veio neste nível, bateu, subiu, veio neste nível, bateu, subiu, então veio mais aqui, bateu e subiu. Então, aqui nós temos aqui o tropeçamento daqui desta linha. Então, a gente viu também que uma tendência alta é composto de ponto alto, mas também é composto de impulsão e correção. Aqui, impulsão estão aqui em verde e correção estão aqui de vermelho. Impulsão, correção, impulsão, correção, impulsão. Temos que saber que o mercado sempre evolui assim. O mercado sempre evolui sendo alto ou sendo baixo. E nós temos aqui uma impulsão alta, o mercado vai vir aqui, corrigir, impulsão, vai vir corrigir, vai vir impulsão, corrigir, vai vir impulsão, corrigir. Sempre o mercado funciona assim, com impulsões e correções. Então o mercado vai fazer impulsão baixa, correção alta, impulsão baixa, correção alta, impulsão baixa, correção alta. Então aqui nós estamos aqui num mercado baixo, porque temos o ponto alto cada vez mais baixo e ponto baixo cada vez mais baixo. Isto aqui é um resumo. Então a gente disse que nós temos um suporte e resistência para poder fazer o alinhamento aqui. E eu vos disse que na plataforma temos a possibilidade aqui de utilizar aqui as ferramentas que vão nos permitir de calcular aqui a inclinação. Por exemplo, nós temos aqui esta ferramenta. Vamos aqui traçar aqui esta ferramenta para ver. Então nós temos aqui um bom suporte, porque este suporte aqui fez no mínimo 33. Se este suporte ia ser aqui a 50, a 55 ou 60, isto não é bom. Por exemplo, nós se a gente ver aqui um mercado que evolui assim, deste jeito aqui, a gente não vai vir aqui utilizar o suporte. Por quê? Porque aqui a gente pode liar aqui, como que eu posso dizer, traçar este suporte, mas a gente passou do 45 graus. Por que que isto é importante? Porque quando o preço evolui assim, temos mais chance que brutalmente o preço vai corrigir assim, da mesma maneira. Então, isto aqui é muito perigoso. E as pessoas que tiraram essa teoria basearam-se no conceito de um avião. Imagina um avião que sobe deste jeito. O avião, normalmente, quando sobe, ele sobe com etapa e etapa. Então, ele anda e começa a subir devagar. Um avião que sobe de uma vez assim, ela tem mais chance também de cair. Então, isto aqui é o mesmo conceito que eu utilizo aqui no trading. Então, isto aqui é o resumo da aula de hoje sobre, como é que se diz, a tendência atual do mercado. Agora vocês têm a possibilidade de bem analisar o mercado e saber quando comprar e quando vender. Então, e saber onde é que está a fase atual do mercado. Estamos numa fase atual de baixa ou estamos numa fase atual de alta. Então, aqui vocês têm uma tarefa. Temos aqui euro-dólar. Vocês devem ir no euro-dólar em um time frame de 4 horas e vocês vão ver se o mercado está alto ou o mercado está baixo. Para a resposta, vocês vão fazer uma captura do ecrã e me mandar no WhatsApp ou no Telegram. E a gente depois vai ver aqui a correção, talvez no próximo vídeo ou mesmo diretamente no WhatsApp. Então a gente vai ver o que a gente vai aprender na próxima aula. No próximo curso a gente vai ver junto os indicadores e a gente vai ver também as médias móveis, os diferentes tipos de médias móveis e como identificar tendência de alta usando médias móveis. Então isso aqui são os indicadores. Os indicadores são
utilizado para confirmar aqui a tendência. Então a gente vai ver como identificar uma tendência alta e como identificar uma tendência baixa usando as médias móveis. Então as regras também a seguir para fazer um bom uso das médias móveis é muito importante, porque não utilizamos com vista fechada, temos sempre as regras que devemos seguir e condições que devemos respeitar. Então a gente vai ver isso tudo colocando em prática. Se você não quer perder este próximo curso, então eu te convido a se inscrever neste canal e também a entrar no nosso grupo para ter mais informações. Então, família, a gente se encontra no próximo vídeo. Fiquem bem. Tchau.